Gravando. Fala, meu povo. Que foi isso? Eu nunca falo Mas isso. foi uma quebra de clima tão gigantesca. Gente, olha só. Hoje eu quero dizer pra vocês que a culpa do atraso desse vídeo é do Panda. Eu sempre coloco meu café, coloco minha comidinha e começo a falar. E aí o Panda agora, na hora que eu botei minha tapioca aqui, hoje comemos tapioca. O que você comeu no café da manhã? Me conta aqui nos comentários. E aí, Por um momento eu pensei que você tava me o perguntando. Panda virou pra mim e falou assim: come primeiro hoje, depois você grava. Tô aqui, são Por que depois? 11 da manhã. Não fica me expondo assim 11 e não da se manhã. expõe. Por quê? Ah. Porque eu como devagar. Não só isso. Porque você come devagar reclamando que a sua comida esfriou. Não apenas. Ah, depois, né? É. Acontece isso realmente. Bom, não é sobre isso o vídeo, não é mesmo? Poderia ser. Eu conseguiria ficar meia hora falando sobre isso aqui, inclusive. Panda também. Temos essa perícia Inclusive, de falar sobre o nada. um pouco antes de gravar, eu contei pra Cris a curiosidade de que o inventor do café da manhã americano, ovos e bacons fritos, É o quê? o cara, em 1920, criou a grande febre no café da manhã americano. Sim, e o Panda me contou também algo muito relevante. Que um dia, uma vez, a Suécia Não. emprestou... Não? Tem mais coisa. Ah. Esse cara é sobrinho de Sigmund Freud. Mas o mais legal é que a Suécia teve uma vez que emprestou dinheiro pra Coreia. Foi a do Norte, né? E aí, Coreia... 1947. Sabe quando a bolinha da tapioca fica presa na sua garganta? Aconteceu isso agora comigo. Quando que foi? 1947. E aí a Coreia... Foram 1000 não Volvos devolveu. vendidos e 300 milhões de euros emprestados. Bizarríssimo. E aí a Coreia não devolveu. Não pagou caloteira? Aí a Suécia manda um e-mail falando: olá, sumida, todo mês pra Coreia. Não é e-mail, porque é bloqueada a internet. Manda Eles mandam carta. carta de cobrança Suécia mensal. tá aí, ó. Já vivendo às custas do... Cadê você, Coreia? Não vai pagar suas dívidas, não? Oi, querida, tudo Vamos bom? começar a falar do vídeo hoje, que não é nada sobre isso tudo que a gente falou agora. Eu queria primeiro agradecer a todos os comentários do vídeo de ontem. Muito obrigada, aliás, a todos os comentários de todos os dias. Inclusive, as pessoas que estão nos marcando lá no Instagram, @crisipanda, marga lá, se você não largou ainda. Parece bêbada falando, né? É só café, gente, eu juro. Marca lá a gente quando estiver assistindo nossos vídeos e tenta arrumar um print bom meu. Eu não sei qual é o problema que vocês têm comigo, ou eu que falo demais, né? Exato. Eu faço umas caretas Você faz assim, umas ó. caretas bizarras, E fica aí com as a cara pessoas pegam o torta. quê? Esse print aqui, entendeu? Marca um print maneiro lá, fala bom dia com Cris e Panda, qualquer coisa. Fica Qualquer 2 coisa. segundos parada aí que a pessoa... Isso, Eu não pronto. vou gostar desse print. Não eu vai? tenho certeza. Não vou gostar de nenhum. Ah, bom, então... marca qualquer um, arroba Cris e Panda, arroba Cris e Panda e vai. Não. Mas quero agradecer muito a companhia de vocês, seja no café da manhã, no almoço, na janta, no lanche da tarde, trabalhando, seja o que você estiver fazendo. Muito obrigada por dar o play e ficar ouvindo a minha voz, porque nem meus pais aguentam mais ouvir minha voz, mas vocês estão aí, dando play voluntariamente para ouvir a minha voz. Clara quer vir aqui, ó. Essa é a Clara. Essa foi a sombra da Clara. Clara não apareceu. Não? Não, o braço da Clara apareceu agora. Aê, Clara! Bom, quero ler alguns comentários e comentar alguns comentários dessa semana, mas eu tenho um negócio que eu quero dividir com vocês também. Então depois a gente divide, né? Primeiro eu leio os comentários, depois a gente Primeiro divide. você soma, depois divide. Vamos lá. O Andrea F. Chá. Vamos começar falando sobre nomes de usuários? Muito difíceis. Alguns. São muito difíceis. É porque ele é fechamento. Tá, é Andrea. Andrea. F. Chá. E aí Andrea falou Andrea o seguinte. Bocelli. Sim. Gosto quando já começa assim. Positivo, Sim. positivo. Exato. E não é só no mercado digital onde se prega que você tem total liberdade, mas no emprego tradicional também. Quantas pessoas adoram comportamentos que lhe agride para ser aceito no grupo ou no mercado? E aí, isso aqui me lembra um outro comentário que eu respondi ontem e aí eu não consegui pegar o print para falar. Mas eu recebi um comentário de um homem, eu não lembro, não sei qual é a idade dele, não sei quem ele é assim na prática, mas era um cara que ele comentou o seguinte, de uma forma super respeitosa, tá? Ele falou que eu tava sendo muito ingênua de estar reclamando daquilo do mercado de criação de conteúdo e da internet, sendo que o mercado sempre foi assim.
Qualquer empresa sempre foi assim, e é assim que o mercado atua, é assim que as pessoas trabalham, é desse jeito realmente. Para quem não está entendendo o que eu estou falando agora, volte 2 casas e veja o vídeo de ontem que eu falo sobre o mercado e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Seja você também um completer. É isso, vai lá ver o vídeo para voltar nesse daqui depois. Mas eu respondi a ele também de forma super respeitosa, e eu queria corroborar com esse comentário dele e dizer o seguinte para vocês. Em 2007, eu me formei na faculdade e eu entrei no mercado de trabalho. Passei ali por algumas empresas pequenas, mas em 2008... Outras grandes. Então, em 2008, eu entrei numa multinacional e eu fiquei quase 10 anos. Quase 10 anos. Isso. Não foram 10 anos, foram quase 10 anos numa multinacional. E o que eu posso dizer para vocês é que desde a faculdade, e eu fiz faculdade de administração, a gente sabe que o mercado é assim. A gente aprende isso na faculdade. Então, mas eu acho um pouco recente e ilusório você viver o mercado hoje, os seus pais viveram um mercado parecido e você decretar que sempre foi assim. Não foi sempre assim. Não, o que eu quero dizer é que não é ingenuidade o meu ponto de vista. É isso, porque ele disse que era ingenuidade eu estar criticando o mercado da internet. Mas eu acho ingenuidade a gente acreditar que uma coisa é de um jeito e não pode ser alterada. Então, eu não acredito que o meu ponto de vista seja ingenuidade exatamente pelo que eu estava falando, porque isso é ensinado. Que as pessoas serão restritivas, que as pessoas não vão querer mudar, que as pessoas vão precisar de todo um processo para entender que uma coisa tem que ser de um jeito, outra coisa tem que ser de outro, que as empresas vão preferir investir naquelas coisas que estão dando muito lucro, muito dinheiro. Então, assim, o mercado da internet, ele executa modus operandi ali do dia a dia que existe no mercado tradicional. São as mesmas pessoas, gente. Assim como a convivência social, o mercado é novo, sim, mas precisa de regras, né? Existe muita lacuna assim, para se comportar de uma forma bizarra. É igual quando você fala assim, nossa, na internet tem muito hater. Na vida real também. Eu não sei se você sabe, mas em 1940 e poucos rolou uma guerra no mundo baseada em hater. Era alguém que odiava um determinado grupo de pessoas e que falou assim, não gosta de ninguém, mata todo mundo. Isso. Foi isso, gente. É literalmente uma guerra baseada em hate. A gente está quase completando aí 100 anos de história de hate. Todas as guerras que já aconteceram na humanidade, tudo, basicamente, foi a decisão de alguém extremamente mimada, com uma visão extremamente unilateral das coisas, que falou, não gostei disso, cortem as cabeças. Então é isso, assim, o hate não apareceu na internet. É porque na internet a gente passou a ter mais acesso a determinadas coisas. Então, eu entendo esses comentários que fazem o paralelo com o mercado tradicional e com as pessoas, mas é aquilo, nesse momento eu vivo na internet, a minha empresa é virtual e o meu trabalho é aqui. Então eu só consigo comentar sobre o que eu tô vivendo. Entendeu? Eu não tenho como comentar, por exemplo, de como tá o mercado dos veterinários brasileiros. Eu não sei. Não vivo ali com eles, entendeu? Se você tá vivendo um caos no mercado dos veterinários também, a gente só faz a nossa parte, leva os nossos cachorrinhos e torce pra ser barato. E é isso. Nunca assim, mas... Nunca é, entendeu? Então eu estou aqui sustentando apenas o mercado dos veterinários. É só um exemplo aleatório, mas é importante que as pessoas entendam que na internet a gente não vai falar de tudo. A gente não vai saber de tudo e a gente não vai cobrir todas as posições de um campo de futebol, sabe? A gente vai fazer o nosso trabalho e torcer pra todo mundo fazer também. No fim, que sai um gol. Basicamente é isso que eu quero dizer pra vocês. Sim, eu faço analogias de futebol porque eu amo futebol. Você é flamenguista? Eu também sou. Giovana falou, se todo mundo seguisse o mesmo caminho para ter sucesso, isso aqui eu achei muito legal. Ela falou, se todo mundo seguisse o mesmo caminho para ter sucesso, quem criaria novos caminhos? Como eles surgiriam? Um imenso viva aos que têm coragem de seguir sendo diferente. A resposta para essa pergunta é aquarianos. É isso, é essa galera que vai falar não, mas é a galera que não quer ser igual a todo mundo, Nossa, né? não. Mas eu achei legal essa reflexão, porque é aquilo, a gente olha o mercado seguindo uma massa, indo para o mesmo caminho todo mundo. Sim. E aí a gente fala, gente, as pessoas viraram zumbis, não quero fazer isso. Aí a gente vira à direita. Isso. E aí a gente vem aqui e grava um vídeo reclamando que tá todo mundo seguindo pro mesmo caminho.
Sendo que o fato da gente ter virado à direita, ter se recusado a seguir a horda de zumbis e vir aqui reclamar, já é um movimento de transformação. Isso. Porque se alguém que tá seguindo a horda assistir o nosso vídeo e falar, calma, Tem essa eu opção. tô seguindo a horda, vira pra esquerda, já cria um terceiro caminho. Isso. E fala assim, eu não concordo com o caminho de vocês, mas eu também não quero seguir essa horda. Tu cria o teu, cara. Olha que maneiro. Eu fico muito feliz. Ó, não. Antes de comentar o comentário do Chico, eu quero ler... Do Chico, tipo, o nosso vizinho? Mais ou menos. Eu tô recebendo muitos pensamentos. Olha E que eu tô legal. achando isso muito legal. Assim, É as uma pessoas tão fase falando, boa do canal, né? Tá refletindo? A galera Toma tá aqui mais um pensando. pouco. Toma um pacote de farinha pra tu render essa massa aí que você tá fazendo. Aí eu fico na dúvida se era eu que não tava pensando, essa galera tava toda aí já, acho ou que é. se é um novo movimento Não, sempre tem alguém brasileiro. pensando. Pelo amor de Deus, você tá estudando pensadores de 300 séculos atrás. Minha mãe mandou um inbox pra mim. Mentira, ela mandou um WhatsApp. Falando o seguinte, é porque eu chamo o WhatsApp de inbox por algum motivo. Não sei qual. Minha mãe mandou e o trecho que ela me mandou aleatório. Porque o meu pai mandou assim, depois do café me liga. Tô aqui, gravando vídeo. Desculpa, pai. Ainda tem café na xícara? Tem. Então não acabei ainda. o café. Minha mãe mandou o seguinte. Ah. José Saramago já deu essa Boa. carteirada. Ela já dá essa carteirada. Ela sabe que tu vai ler no Ela vídeo. sabe, Sim. ela sabe. José Saramago nos lembra que o egoísmo pessoal, comodismo, a falta de generosidade, as pequenas covardias do cotidiano, tudo isso contribui para essa perniciosa forma de cegueira mental, que consiste em estar no mundo e não ver o mundo, ou só de ver o que em cada momento for suscetível de servir aos nossos interesses. Da mesma forma que ao limpar uma janela, percebemos maior transparência que nos permite enxergar melhor a beleza do outro lado, acontece conosco. Limpando dentro, poderemos enxergar a beleza que reside em cada pequena coisa do lado de fora. Leia o ensaio sobre a cegueira. Nossa, Caso sim. não tenham lido, vou deixar o link aqui. Se não tiver paciência de ler, Clara apareceu. Se não tiver paciência de ler, tem o filme. Ela fica chateadíssima quando aparece. Apareceu, Clara, já era. As pessoas agora te amam. Filme. Assistam o filme. Assistam o filme Ensaio sobre a Cegueira. Não sei onde tem. Temos um cachorro aqui levemente Olha lá, angustiado. Bom, o Chico Sepúlveda, eu falo que não consigo ler de primeiras vezes. Falou o seguinte: Cris e Panda, também sou um criador de conteúdo no YouTube. Boa, e me Chico. senti completamente representado nessa situação de vocês. E o meu conteúdo é sobre motocicletas. Nossa, legal. Está cada vez mais complicado manter uma linha de conteúdo que respeite o ideal de cada criador. Sim. O próprio YouTube não preza mais a proposta de comunidade gerada pelos criadores, Sim. nos forçando a criar conteúdos rasos de 60 segundos. Parabéns pelo trabalho, acompanho há anos e tenho um carinho profundo por vocês. E o que eu concluí, assim, vendo todos esses comentários e vendo o desconforto de muita gente, a percepção de muita gente de que os seus trabalhos que não são com a internet estão exatamente na mesma forma e enfrentando talvez os mesmos problemas. Que a gente precisa, sabe de quê? Não é de uma super faculdade, por mais que seja legal, de uma super pós-graduação de gestão de mudança, ou de gestão de projetos, ou de gestão de pessoas, por mais que todas elas sejam muito legais, e eu inclusive já tenha feito de gestão de projetos. Mas eu lembro que lá na minha aula de gestão de projetos, e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, eu tinha uma matéria que era de comunicação, né? Porque a gente tem várias áreas dentro de um projeto. Uma delas é a área de comunicação. Sim. E o professor de comunicação, ele... Trem passando. Eu lembro que ele entrou na sala logo no primeiro dia de aula da pós e ele falou o seguinte: fiquem atentos aos sinais. E isso sempre me pegou muito, porque ele falava assim, quando você está fazendo qualquer atividade, existem sinais que essa atividade que você está executando emitem. Essa atividade emite. Emite. É negócio do singular e do plural que de vez em quando a gente se perde falando mesmo na Mas vida. isso é comunicação, tá certo. Normal. Mas é aquela parada, tipo, você tá fazendo uma limpeza na sua casa, vamos supor.
E aí você percebe que tem um cômodo da sua casa que tá sempre mais sujo do que os outros. Que te dá mais trabalho, que tá mais empoeirado. Aí sabe como é que você fica? Incomodado. Incomodado. Mas aí você precisa, ao invés de ficar tendo um retrabalho, porque você pensa assim, nossa, a sala, o quarto, a cozinha, o banheiro, eu não preciso limpar todo dia. Mas esse corredorzinho aqui eu preciso limpar todo dia. Porque me dá muito trabalho. Cara, no terceiro dia tu tá estressado com o corredorzinho. Isso. Às vezes até as pessoas falam assim, nossa, eu preciso me mudar daqui. Porque eu não aguento mais essa atividade que eu tenho que fazer todo dia. Ou você pensa assim, nossa, o sol entra de um jeito aqui na minha casa e eu preciso me mudar daqui, porque eu não gosto desse sol que entra aqui. Quais são os sinais que você tem que observar? Cara, a cigarra tá Berrando. pauleira hoje. É rock pauleira. Rock pauleira. Você olhar os sinais do seu ambiente, olhar o que está te estressando de verdade e resolver de uma forma micro aquele problema que parece gigantesco. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu tava tendo crises de ansiedades constante, tava tendo picos de estresse, gastrite, tudo aquilo que o mercado de trabalho tradicional nos traz também e que nesse momento eu estou descobrindo que qualquer mercado traz. Então a minha visão já mudou. Qualquer coisa tá te gerando gastrite na vida. Até o supermercado. Até o supermercado. E aí eu tava trabalhando e aí eu pensei, cara, eu não aguento mais chegar 5h30, porque qual era a minha rotina? Eu chegava 5h30, eu acordava às 6 da manhã, ia pro trabalho, passava o dia inteiro lá, chegava 5h30, 6 horas da tarde em casa, comia alguma coisa rápida aqui, sentava com o Panda aqui na mesa e trabalhava até 1 da manhã no Coxinha Nerd, na época, entendeu? Era assim, uma relação de jornada dupla, que muita gente tem em vários tipos de trabalhos. E era muito estressante. E isso estava me destruindo, estava destruindo a minha saúde. Então, sem estrutura nenhuma e sem planejamento nenhum, eu pedi demissão e fiquei apenas com o Coxinha Nerd. Não façam isso, se planejem. Mas a gente precisa ficar atento aos sinais. As coisas que nos estressam, as coisas que nos incomodam. Se tem uma coisa que está fisicamente desconfortável para você, mentalmente, psicologicamente desconfortável, muda. Vê o que você pode mudar, vê o que você pode fazer. Às vezes reclamar ajuda, gente. A gente precisa parar com esse negócio de silenciar as pessoas que reclamam. Porque reclamar, às vezes, traz a verbalização e a materialização de um problema que às vezes está somatizado dentro de você. Não, na maioria das vezes é isso. Exato, você tá aqui com o negócio na sua cabeça. É uma explosão, né? de um impulso que incomoda, de um incômodo muito longo, né? Eu e o Panda, ele inclusive não era assim, tá? Quando a gente começou a morar junto, quando a gente começou a namorar, tinha uma coisa que eu virava pra ele e falava assim, eu preciso falar um negócio pra você. Aí ele, o quê? Eu preciso reclamar de algumas coisas agora. Eu preciso sentar aqui com você e botar pra fora um monte de coisa que tá me incomodando aqui na vida. Não só no relacionamento, no trabalho, em qualquer coisa, na vida. Eu preciso reclamar. E eu preciso que você não tente resolver a minha reclamação. Isso porque era muito difícil. Porque eu só preciso reclamar. E isso é muito difícil em relacionamento às vezes. Porque a gente quer o bem da pessoa que tá com a gente, né? Mas eu falava pra ele, eu preciso reclamar porque eu preciso colocar pra fora tudo que tá gerando ansiedade aqui dentro da minha cabeça. Isso. Então, vamos exercitar isso, sabe? De não tentar resolver. Apenas ouvir. Apenas ouvir. E aí eu colocava pra fora, era muito difícil, ele tentava resolver, me irritava, a gente discutia. Mas no fim deu tudo certo e hoje ele consegue me ouvir bem, sem tentar resolver as coisas. E ele exercita isso com ele mesmo também, né? Às vezes ele só reclama. Porque eu fui criado pra ser um solucionador de problema. Coitado dos homens, né? A maioria é criada assim. Pra tentar resolver as coisas. Todos os problemas, pra se sentir útil, sabe? Respira. Só que ouvir também é uma utilidade. Sim, às vezes a gente só precisa de ouvir do amigo pra gente falar assim, não é horrível? E a pessoa falar, caraca, isso já é assim, gente, 10 cheques na cartela terapia. É você tirar a pressão da panela de pressão, que é a nossa cabeça, né? Com nossos pensamentos. Exatamente. E a segunda coisa, vocês acharam que eu tivesse me perdido mais uma vez? Não. E a segunda coisa que eu ouvi nessa minha aula de comunicação, de gerenciamento de projetos, é que o problema geralmente está no campo da comunicação. Você tem um super projeto, que tem um super orçamento, com uma super equipe,
e uma super chance de Tudo dar pra dar muito certo, tudo pra dar certo. Tudo, perfeito, projeto Nossa. perfeito. E aí você tem um probleminha Ah. lá na ponta. Um negócio que estoura assim, você fica, ué, mas ninguém viu isso? Geralmente viu. E geralmente falou que achava que Alguém ia resolver. não ia ter tanto problema assim. E aí não falou. Então, assim, pequem pelo excesso. A gente tem uma ferramenta hoje, que é a internet, que nos ajuda a quê? A nos comunicar, né? A gente tá aqui com um lugar incrível, cheio de informação, cheio de conhecimento, um lugar de troca, um lugar que a gente acessa a cabeça do outro. Sim. O que pode ser uma grande bosta. E é por isso que dá tanto problema na internet, porque tem umas cabeças que a gente não queria estar acessando. Tem umas cabeças que a gente vê assim o pensamento e fala: por que pensas assim? Mas aí a gente não tem gerência sobre isso, concorda? E é isso que eu queria falar sobre também esse ambiente de hater, conectar todas essas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, pra de alguma forma fazer sentido pra você. A gente não tem gerência sobre o hater. Às vezes a gente recebe aqui um comentário no nosso YouTube assim: nossa, que garota chata, ela fala demais. Eu não tenho gerência sobre isso. Eu não tenho gerência. Eu não tenho gerência sobre as pessoas que me acham chata. Eu não tenho gerência sobre as pessoas que acham que eu sou implicante ou que eu sou feminista demais. Acho que ou gerência. Que eu sou reclamona demais. Eu acho que o termo gerência que você gosta de usar por causa das suas faculdades mentais é um termo que distancia as pessoas. A gente não tem controle sobre o outro. Se qualquer coisa que aconteça na nossa vida tenha outras variáveis, um bagulhinho aqui no meu cabelo. outras pessoas, e que você não tem controle sobre as escolhas dessas outras variáveis ou pessoas, você não tem que se estressar por causa disso. Não tem que. Não é seu. Ah, mas vai dar errado. Vai. Sim, vai. Mas vai dar errado pra mim. Vai. Lembrando que não estou falando sobre crimes. Uma coisa é opinião, atitudes simples do dia a dia, comentário bosta na internet. Outra coisa é você perceber que tem alguém faltando com a ética, faltando com o respeito ao próximo, sendo ofensivo, cometendo um crime, sendo machista, racista, homofóbico. Bota aqui a lista de tudo aquilo que porque nesse crime. caso, ser isento É crime também, é compactuar com crime. Exatamente. Então, assim, cometer um crime, denuncie. Isso. Pronto. E todas as redes sociais têm essa ferramenta. Quantas vezes eu não recebo, às vezes, comentário de post que viraliza no Instagram? E aí o post tem, sei lá, 300 comentários. Não dá pra ler tudo. Aí, de vez em quando, eu recebo print no meu inbox de alguém falando assim: Cris, olha, essa pessoa aqui tá sendo machista, tá sendo preconceituosa, tá sendo racista, tá sendo homofóbica. Cara, eu pego o arroba, pesquiso no Instagram e bloqueio a pessoa da minha conta. Quem ama, denuncio bloqueia. a conta, bloqueio. Que é isso, assim. Comunidade se ajuda, comunidade se apoia e comunidade se protege. Isso. Né? Então, eu acho que são essas pequenas coisas que a gente tem que lembrar. E eu gostei muito desse comentário do senhor no vídeo de ontem, que ele falou que eu fui ingênua de falar o que eu estava falando do mercado, porque me trouxe esse sentimento. Para ele, que tá talvez num outro mercado, há X tempo de mercado, dá play no meu vídeo e me ver reclamando aqui no microverso do meu canal do YouTube, soe para ele que isso seja uma ingenuidade, já que eu trouxe essa discussão em 2023. E ele tenha essa percepção há 40 anos, há 30 anos, e ele tem falado: mas é ingenuidade sua achar, porque sempre foi assim. Meu anjo, sim, sempre foi assim. Sempre foi assim nos 40 anos. Não, mas eu acho muito injusto. Não precisa que seja assim para sempre, né? Porque foi nos 40 anos. E antes disso? Foi diferente? E mudou pra ser como ele pensa? Se mudou pra ser como ele viveu, por que não pode mudar de novo? Sim, a gente pode sempre mudar. Então a gente tem que sempre falar. E é aquilo, assim, as pessoas às vezes vão ficar a vida inteira. Às vezes eu vejo uns comentários assim: nossa, eu sempre fiz isso aqui. Aí fulano foi lá, fez uma vez e conseguiu mudar o mundo. Então, que bosta, né? Não, que incrível! Então, mas aí, sabe qual é o problema? Quando você diz que a pessoa está sendo ingênua, você está limitando a informação que você passou, por exemplo, no último vídeo, mas não é a totalidade da sua experiência. Não, não é. Só é uma ponta que explodiu.
Eu cheguei no meu limite e precisei conversar. Conversou, mas embaixo disso, desse vídeo, Tem uma construção, tem né? 10 anos de empresa que a gente passa pela mesma Tem coisa. uma vida, né? Porque eu lembro de eu criança sentada no café da manhã e o meu pai sempre trabalhou em empresa e o meu pai reclamando da mesma coisa. Exato. Então, Assim, e nada aí, mudou. embaixo da nossa experiência de 10 anos de empresa, tem mais 10 anos que nós fomos funcionários de empresa. Sim. E não estamos falando de uma única pessoa. Nós fomos funcionários, nos tornamos donos de uma empresa, que temos outros funcionários trabalhando Sim. com a gente. Então, assim, chamar de ingênuo é tirar valor sobre o meu problema. É, mas aí eu acho que... Eu já acho legal que a pessoa tenha dado play. Isso. E tenha visto o meu vídeo até o fim. E pra mim, eu sei que o termo ingenuidade parece ofensivo, mas eu não interpretei como ofensivo. Eu sei que não. Eu olhei pra essa pessoa que falou que era ingenuidade minha, e quando ele disse isso, eu pensei, cara, ele tá sendo empático no fim das contas. Porque ele viveu isso. Durante muito tempo. Ou ainda vive. E desistiu. Ele tá sendo empático de olhar pra mim e falar assim, mas você acha que acontece só com você? Então fica aqui minha resposta coletiva. Nada do que eu comento é só o meu ponto de vista. Nada do que eu vivo é só o que eu vivo. Nenhuma experiência minha é só minha. Entendeu? Porque eu vivo numa comunidade humana, não de internet, uma comunidade chamada humanidade, que se inspira o tempo todo uns nos outros. E na própria história, e no passado. E às vezes, quando você vê um filme que se passa em 2078 e você está aqui em 2023, você se inspira e aí você faz o futuro acontecer. Então não tem como a gente viver uma vida limitada às nossas próprias experiências, acreditando que o mundo inteiro existe para nos servir, para nos maltratar, para nos castigar e também para nos enaltecer o tempo todo, porque a gente não está sozinho. Essa troca é importante por isso. Nenhum pensamento meu vai ser só meu aqui. De alguma forma, alguém viveu alguma coisa igual ou alguém tá passando pela mesma coisa que eu, ou já passou e já superou. E aí você pode vir e falar assim, caraca, passei por isso há 10 anos atrás, sabe como eu resolvi? Assim. E eu pensar, meu Deus, vou resolver agora então. E aí eu resolvo. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Isso daqui é um atalho. A internet é um atalho. Um atalho em um dos maiores problemas que a humanidade tem. Comunicação. E aí eu vou repetir para vocês o que eu falo desde 2011, quando eu criei o blog e a gente era chamado para Campus Party, para uns eventos assim para falar sobre criação de conteúdo naquela época, que era muito raro assim. Não era todo mundo que estava na internet. E eu sempre falei, a gente está vivendo a era pré-histórica da internet. Para agora um minuto do seu dia. E o engraçado é que nessa época a galera ouvia essa frase e falava, como assim? A época mais moderna que a gente já viveu. Não, a gente está na era pré-histórica da internet. E aí eu queria que você parasse agora, um minuto da sua vida, e pensasse na primeira imagem mental que você tem do termo era pré-histórica. É a internet. É como você e eu estamos nesse momento vivendo. Esse território aqui, a gente não conhece direito. A gente está tendo acesso ao pior e ao melhor da humanidade pela internet. Assim como na era pré-histórica. A gente ainda está inventando a roda. A gente não inventou ainda. Boa. Comenta aqui o que você achou dessa super reflexão. Hoje foi grande o vídeo, hein, gente? Foram quase 30 minutos aqui para vocês. Mas queria agradecer demais. Essa troca tá sendo mágica para mim, pro Panda. E eu tô muito feliz que muitos de vocês aqui nos comentários estão dizendo que tá sendo muito incrível para vocês também. Beijo. Lembrando que hoje a gente tem 2 eventos e a gente vai gravar um vlog. Deve sair hoje à noite aqui no canal, então fica ligado.